2 semanas. Né? Antes era 3 meses, só tinha estadual, só se falava do estadual. Aí concordo com o que o Trajano falou, é uma loucura, né? Você começar dessa forma, enfim, é o que está acontecendo. Agora, você falou, o Danilo falou, né? Talvez o Corinthians, como é que ele vai armar esse meio de campo? Ele quer armar esse meio de campo com o Alisson. Bora ver a repercussão de possível vinda do Alisson pro Corinthians, gente. Vamos ver que vai dar nisso aí, vamos ver o que os comentaristas falaram. O Alisson vai ou não vai? O Crespo ontem perguntaram, quem você quer do Corinthians? Você falou assim, ninguém. Ninguém. Tá certo ele. Bom, vamos lá. Primeiro, da parte do Corinthians. Eu acho que o Alisson seria um jogador bem interessante para o Corinthians, por ser versátil, por ter tido a melhor versão da carreira dele com o Dorival, e pelo fato de 2 jogadores que já tiveram bons momentos no Corinthians estarem completamente desconectados, né? O Carrillo decaiu muito. Ele é um jogador assim a carreira toda, né? Ele tem bons começos. O Carrillo foi um pedido específico da dupla Dias, né? Que tinha trabalhado com Ramon e Emiliano em outros carnavais. Então ele já tinha perdido a posição pro Maicon. Nossa, ontem fez um jogo terrível, terrível. Tá andando em campo. E o Martínez, pela segunda vez, agora com a justificativa da invasão do Trump, tá na Venezuela, sem passaporte. Dorival tenta falar com ele, ele não responde. Então são 2 jogadores no meio de campo do Corinthians que o Maicon saiu, então são 3 a menos. O Alisson, ele é um jogador versátil que pode fazer muito bem a função de segundo volante pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Corinthians joga com um quadrado no meio, cairia, acho que muito bem no Corinthians. Uma opção sabendo que o Dorival já trabalhou com ele muitas vezes. Agora, essa é a parte do Corinthians. A parte do São Paulo. O Crespo tem razão. Todos os jogadores, inclusive Martínez e Carrillo, que poderiam entrar na negociação do Corinthians. O Corinthians tem um time titular muito bom, o resto. Então, ou seria um titular do Corinthians, que não vai ser nunca oferecido no sistema da troca, ou não interessa, meu Crespo tem total. O Crespo está falando direto, é melhor, mas não tem nenhum jogador que me interessa no Corinthians. Né? Não interessa mesmo. O Corinthians vai dar o Garro? Não vai, né? Ranieri. Vai dar o Ranieri? Não vai, né? Então, essa é a situação. Então, mas aí, vamos voltar. Então, ao lado do jogador. Falei do Corinthians, falei do São Paulo. Lado do jogador. O jogador quer ir. Dorival já fez a cabeça e tal. O clube não é obrigado a ceder às vontades do jogador, que renovou o contrato por tanto tempo. Primeiro, negociar com o rival é sempre uma questão, né? Falando em troca, o São Paulo já fez uma das trocas com o Corinthians de maior frustração na história. Jadson por Pato, lembram? Bom pra caramba pro São Paulo. Sim. Né? O Jadson foi excelente no Corinthians. Não que o Pato tenha sido um desastre no São Paulo, mas ele não chegou nem perto do que se imaginava. Então tem essa pulguinha atrás da orelha. Né? E, Tironi, eu acho que essa circunstância, além de tudo, o São Paulo tem que ver quais as condições, porque o Corinthians não, até o início desse ano não paga. Ele contrata e não paga. Quando o Flamengo foi... Né, eu não negociaria um jogador com o Corinthians jamais na minha vida. Quando o Flamengo foi negociar o Mateuzinho, chegou lá, não, sai daí, Mateuzinho. Ou você me dá a placa de publicidade como garantia, ou eu não vou negociar com você. O São Paulo que está na pindaíba tem que fazer a mesma coisa. No Mateuzinho, mesmo assim, eles não receberam quando foram atrás, né? Ainda? Porque a empresa que tinha que repassar o dinheiro ao Corinthians tinha pago tudo naquele ano, foi em 24. Aí falou pro Flamengo, olha, esse ano eu já paguei tudo que tinha que pagar o Corinthians, então eu repasso o dinheiro para você, mas só no ano que vem. Aí só em 25 que pagou. Pagou com juros, correção, ficou mais caro ainda, mas se dependesse do dinheiro para alguma coisa, ia ter que esperar até o ano seguinte. Ainda teve isso ainda, Perfeito. Essa sofisticação. Eu lembro dessa história. Então, assim, eu acho que para o São Paulo, que está devendo para todo mundo, não tem dinheiro para nada, para ganhar alguma coisa na venda de um jogador, na negociação, não seria com o Corinthians, seria com qualquer clube do país. Né? Então, essas coisas têm que pesar. Não adianta só a vontade do Alisson. Ou paga, o Crespo não quer jogador, ou não leva. Simplesmente isso, o Alisson vai ficar de biquinho. Fica. Futebol é assim, né? Fica. Quando o São Paulo tirou ele do Grêmio, estava na segunda divisão, ele não estava com biquinho, né? Quando ele se machucou, né? Quando ele se machucou, ele não estava de biquinho. Salário lá, quando ele teve problema pessoal grave, não tá, né? O São Paulo... Então, eu acho que o São Paulo não tem que ter pressa nenhuma dessa. A pressa é do Corinthians, o jogador cairia bem no Corinthians. E o São Paulo não deve fazer o negócio com o Corinthians, não, a não ser que tenha muita garantia. Eu não acho que seja... O São Paulo é muito bonzinho, mau negociador. Então, dessa vez, tem que tomar uma certa preocupação
nessa saída do Alisson, que, insisto, para o Corinthians, para mim, seria bom. Agora, quando o Crespo fala que ele não quer ninguém no Corinthians, evidentemente, porque aqueles jogadores que poderiam interessar, o Corinthians não vai negociar. Acho que a coisa passa, obviamente, por aí, né? Sim. Ele poderia Jogadores falar, oferecidos, eu quero o Yuri Alberto. Não, isso aí não. Independente de fase, ele é um bom atacante. Eu quero o Memphis, além de ser caro, não, isso não vou liberar. Eu quero o Bidon, de jeito nenhum. Então, os que estão na situação do Alisson no Corinthians, né? Não interessam ao Crespo, entendi dessa maneira, e eu acho que fiquei aqui pensando, realmente, não consegui imaginar ninguém que fosse, realmente pudesse ser muito útil assim, exceto jogadores que o Corinthians usa, que ele não vai abrir mão deles. Confesso, Trajano, que eu tenho uma certa dificuldade, eu sei que talvez o problema seja eu, mas eu tenho uma certa dificuldade de entender isso, né? Não é que o Alisson está escravizado no São Paulo, o cara assinou um contrato, renovou um contrato, e agora, não, eu não quero, eu quero ir pro Corinthians e tudo bem. Não é igual o Paquetá. Mas não é. Mesma coisa, tem um contrato, cara. Você tem um contrato. Você pode sair, mas tem que ter um acordo entre as três partes, os dois qual clubes. Qual que é a multa que eles e você paga? Como o Flamengo fez com o Gerson. Ah, eu quero ir embora, porque meu pai, porque não sei o quê. Tá bom, quanto é? 40 milhas, sei lá quanto que era. O Palmeiras não fez com o Everton. Falou, pode ir. Ou como o Everton não fez com o Everton. Não fez com o Everton, pode ir. Mas, né? Eu confesso que eu tenho essa dificuldade, viu, Trajano? Eu também tenho. Eu acho que o caso do Alisson é o canto da sereia que vem lá do Dorival, né? Como ele conseguiu jogar bem com o Dorival, se não me engano, foi até pré-convocado para a seleção brasileira naquela época ali e tal. E ele não está sendo muito usado pelo Crespo. Então fica esse canto da sereia tentando jogar ao lado do técnico que o projetou. Agora, o jogador tem que respeitar o contrato. Isso aqui não é cada mãe Joana. Não é? Vão embora, sei lá o quê. Cada clube se comporta de um jeito. O Palmeiras abriu mão. O Everton quer ir embora, então vai, prazer. Foi muito legal durante anos e anos, fundamental, mas não quer ficar, tchau. Aí abriu mão, não ganhou nada. Outros querem ganhar, porque tem direito, porque o contrato tá em andamento. É uma situação curiosa. Agora eu discordo um pouco do Arnaldo. Sei, será que ele vai ser recebido pela torcida do Corinthians com um grande reforço? As coisas vão mudar lá em Itaquera, porque o Alisson chegou? Não sei, eu acho que é mais um jogador ali de meio e tal para contribuir, mas não vai fazer fumaça. Eu também acho que não, mas eu acho que ele pode ser útil. As características, ele nunca foi protagonista, né? Eu acho que ele pode ser, não vai ser recebido com foguetório, não. Mas por isso que eu comparei ao Jadson, né? Porque o Jadson, que eu sempre computei um excelente jogador, subestimado, quando chegou ao Corinthians, Jadson. Aliás, quando o Danilo também, Zidanilo, né, foi ao Corinthians, depois de ter passado muito bem pelo São Paulo, Danilo não tem a cara do Corinthians, não sei o que lá. São jogadores que não são recebidos com foguetes, mas são jogadores úteis, versáteis. O Jadson é um bom exemplo. Eu acho que o Jadson chegou no Corinthians sem grande expectativa e acabou sendo sem ser a estrela da companhia, um jogador muito importante num período do Corinthians, sem ser uma figurinha carimbada. Assim. O Corinthians não deveria cair fora tão rápido assim não, porque ainda tem risco de rebaixamento, né? Cair em 2, tem que fazer pelo menos um máximo de pontos, se classificar. Aí depois, se quiser abandonar, aí tudo bem, mas eu acho que o São Paulo precisa de títulos, né? Não pode abandonar tão rápido assim. E o Corinthians ganhou o Paulistão no ano passado, mas se for campeão esse ano também, é uma boa, né? O Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai levar esse ano. Falando a verdade, o Palmeiras leva, mas Corinthians e São Paulo tem que chegar pelo menos nas quartas de final para ficar tranquilo. Aí depois, se quiser abandonar por jovens, garotos, eu acho que nem pode também, né? Vamos esperar a próxima rodada para ver o que vai acontecer. Gente, se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.